Boa noite a todos. Vamos lá para mais uma gravação de All-Books, esperando para as 7 tendências. Então, vou botar minha câmera aqui. Bem-vindo a todos. Hoje gravando à noite, no expediente. Tá? Antes de deixar os recadinhos básicos, tem aí um apoio ao canal para quem quiser deixar um apoio para a gente. Uma outra forma de você apoiar o canal é curtir e compartilhar aí o nosso canal com os grupos aí de amigos aí que operam no bolso, operam no mercado financeiro, tá? Vai ajudar bastante a gente, dando bastante relevância para o YouTube, tá, pessoal? Link na descrição, corretora de Forex, Skilling, parceira do canal. Para quem quiser ir testando aí, depósito mínimo $25, bem baratinho, a partir de 120, 130 reais ali já tem um depósito. Tá? Então, bem tranquilo aí para quem quiser estar começando, tá, pessoal? Então, vamos lá. Telegram também na descrição. E vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos, tá? Então o link do Telegram aí, bater um papo, trocar dúvida, né? Pode entrar lá no Telegram e bater um papo com a gente, tranquilo, tranquilo. Deixa eu abrir meu rabiscador aqui, pessoal. Point to Fix, rabiscador oficial aqui no canal, né? Por enquanto. Então vamos lá. Quando a gente, no vídeo passado, deixa eu só fechar a porta, só um minuto. Vou encostar a porta aqui, tá? Show. Então, voltando lá, pessoal. Então, no vídeo passado, a gente estava falando, até voltar um slide aqui, a gente estava falando de reversões de duas barras, né? Quando a gente tinha duas barras de reversão. E agora a gente vai falar um pouquinho das três barras de reversão, quando a gente tem 3 barras de reversão. Slide 99, slide 100 aqui, seguramente. Tá? Depois que a gente falar desses últimos sinais de reversão, a gente vai começar a ver essas coisas no gráfico. Tá? Então tem mais alguns slides. A gente vai falar ainda de algumas barras de reversão, outros tipos de sinal. E depois a gente vai... a gente tem mais uns 2 vídeos aí, depois a gente tem esse vídeo mais um. E a gente vai praticamente aí só falar de gráfico aí nos próximos dias, tá? Então vamos lá, dando continuidade aqui. Então, eu falo para vocês desde o começo. Comprem o livro, leiam o livro. O vídeo aqui é para ajudar no entendimento do livro. É importante que vocês leiam o livro porque isso aqui é um resumo, tá, pessoal? É um resumo do livro. Então eu não falo tudo o que ele fala no livro. Eu trago resumidamente o que ele tenta transparecer de ideia para a gente no livro. E desenho para vocês aqui na tela para que vocês tenham um entendimento melhor do que significa os assuntos e o que ele está abordando no livro, tá? Então, espero estar ajudando vocês, bastante gente elogiando, agradeço, tá, pessoal? Todos os elogios nos comentários, eu leio todos, tá? Curto todos e leio todos. Respondo, caso vocês queiram fazer pergunta, perguntem aí na descrição, perguntem aí nos comentários aí do vídeo, tá? Que eu respondo para vocês todos os comentários, tá? Pode perguntar que eu respondo. Um golinho no café e vamos lá. Então, além de uma barra de reversão clássica, né, outras configurações de reversão comuns, alguns são padrões de 2 ou 3 barras. Então, nos padrões de 3 barras, né, então, como que a gente vai analisar os padrões de 3 barras? Uma reversão de 3 barras é apenas uma variação de uma reversão de 2 barras, onde são 3 barras consecutivas. Então, de vez eu ter 2 barras, por exemplo, fazendo uma reversão, uma barra para baixo, por exemplo, uma barra para cima, eu posso ter 3 barras fazendo esse movimento. O movimento intrinsecamente é o mesmo, tá? De reversão do movimento. Porém, eu vou ter um movimento cadenciado ali com uma barra a mais. Então, a primeira e a terceira barra sendo uma barra de uma reversão de 2 barras. E a barra do meio sendo uma barra normal, com uma pequena barra, um doji. Então, o que ele quer dizer? Que eu posso ter uma barra de baixa, um doji e uma barra de reversão. Eu tenho uma reversão de 3 barras. Basicamente é isso, tá? Isso cria uma barra de reversão, por exemplo, de 15 minutos. Então, quando eu tenho 3 barras de 5 minutos e a última barra fecha ao mesmo tempo que a barra de 15 minutos fecha, então significa que eu tenho um blended candle numa barra de 15 minutos. Então, se eu juntar essas 3 barras numa barra de 15 minutos, como que essa barra ficaria? Essa barra de 15 minutos ficaria desse jeito, tá? Porque ele abriu aqui, veio fazer mínima e voltou fechando aqui nessa região. Então, se eu pegar abertura e fechamento e fizer o candle, eu tenho um martelinho de reversão, tá? Então, isso é importante a gente entender o que significa 3 barras. Se eu jogar no time frame maior, eu vou ter uma barra de reversão única, tá? Por exemplo, de 15 minutos, se eu colocar, por exemplo,
que vai, 15 minutos não daria, mas se eu pegar, por exemplo, uma barra em 30 minutos, eu teria uma barra de 130 minutos, né, por exemplo. Ou teria, por exemplo, se eu pegar 20 minutos, eu teria uma barra de 60. Então, se eu pegar um candle de 20 minutos, eu tenho uma barra de 60. Se eu pegar uma barra de 10, eu vou ter um candle de 30 minutos. Então, eu tenho um fractal a mais juntando para poder trabalhar. Então, eu posso trabalhar, por exemplo, com um candle de 10, 30 e 120, tá? Então, conseguiria fazer 60 para 120, 10 para 30. Então, você consegue juntar 2 barras, 3 barras. Você faz um fractal para que normalmente você tenha essa junção de barra e uma possível junção de barra no blend candle. Ao procurar qualquer entrada de reversão de 5 minutos, é inútil pensar se há 3 barras consecutivas que também podem formar uma barra de reversão de 15 minutos. Você não precisa ficar procurando para saber se isso vai acontecer. Em geral, a gente vê com uma simples reversão de 2 barras. Que você não tem que se preocupar se você está tendo uma barra de reversão de 15 minutos. Então, isso aqui, na verdade, você não precisa se preocupar se ele vai formar exatamente essa barra. Você pode ignorar isso. Isso é só um entendimento para a gente saber o que está acontecendo. Mas você tem que entender o movimento em si. Então, se eu tenho uma barra de queda, uma barra aqui embaixo, uma barra de alta, na verdade eu tenho uma reversão do movimento. O movimento caiu, marcou o fundo e voltou. Então, isso que importa para a gente. Então, a psicologia por trás desse movimento aqui é o que importa para a gente. Tá bom? Então, vamos dar sequência. É só ligar o ventilador aqui, pessoal, só um minuto. Tomando café, deu um esquentadinho. Então, vamos lá. Seguindo aqui, então, pessoal. Vamos lá. Então, aí já falamos das 3 barras. Então, 3 barras é só uma barra neutra que tem ali no meio das outras barras. Tá? Só um minuto. Pronto, agora dá umas folhas voando. Então, a partir falando ainda de outros tipos de barras, né? Então a gente tem algumas barras, outras configurações de reversões, né? Além de padrões de 2 ou 3 barras, que a gente pode incluir as barras pequenas, as small bars, né? Uma barra que tem um pequeno intervalo em comparação com as barras anteriores pode ser uma barra de sinal de reversão. Então, se eu tenho barras grandes e de repente eu tenho uma barra pequena, uma small bar, ou até um doji, isso pode ser um sinal de reversão para a gente, tá? Uma barra interna, que é uma barra com o máximo abaixo do máximo da barra anterior, e um mínimo igual ou superior ao mínimo da barra anterior, ou um mínimo acima do mínimo da barra anterior, e um máximo igual ou inferior ao máximo da barra anterior. Nossa, que confusão! Então vamos desenhar. Então, uma barra interna, que a gente fala, né? Quando a gente tem uma inside bar, que é o nome aí que o pessoal dá essa barra, na verdade, como que ela funciona? Inside bar eu posso ter, tá? Ele de 3 formas, na verdade. Ele pode ser uma barra onde a máxima dessa barra é abaixo dessa máxima e a mínima dessa barra é acima do mínimo dessa barra. Então, ela fica dentro da barra anterior. Então, a barra anterior é maior do que a barra posterior, tá? Muitas vezes você não vai ter essa configuração com a barra sendo inteiramente dentro, tá? Ela também pode ser considerada, se eu tiver uma barra que for assim. Eu não posso ter essa mínima abaixo dessa mínima. E essa máxima vai ter que ser bem abaixo dessa máxima aqui, para ficar um inside bar, tá? Quanto menor, melhor. Ele pode ser até aqui, ó. Ele é um inside bar, não tem problema, porque ela está dentro da outra barra. É como se eu pegasse essa barra e arrastasse ela para cá, ela teria que cobrir 100% essa barra seguinte, tá? Outra forma que ela pode ser, eu posso ter uma barra, onde eu posso ter uma barra que o máximo é igual, mas a mínima é acima. Então, se o máximo é igual ou menor que a barra anterior e a mínima é maior, ou nesse caso tem que ser maior, né? Não pode ser igual, se não tem 2 barras iguais, ela tem que ser maior do que a mínima anterior. Então, eu também tenho um inside bar, tá?
O sidebar é quando tem uma barra menor que a barra anterior, máximas e mínimas, tá? Menor assim, em tamanho, ela fica dentro da barra anterior, tá? É mais confiável, tá? É mais confiável esse sinal se for pequeno, se a barra for pequena e tiver um corpo na direção oposta à tendência atual. E menos confiável se for uma grande barra doji. Então, se eu tiver uma barra e eu tiver essa barra de queda, por exemplo, e eu tiver um inside na cor oposta, é melhor. Se eu tiver uma barra grande, tá? Uma barra grande e a barra oposta, ela for um doji, mas eu tiver muita sombra, tá? Eu tiver um desenho assim, não é bom. É um inside bar, porque o máximo está aqui e o mínimo está aqui. Ela está dentro da barra anterior, mas esse é um sinal ruim. Apesar de ser um inside bar, não é um bom sinal de um inside bar, tá, pessoal? Então, na verdade, um grande doji raramente é uma boa barra de sinal. Porque mesmo que seja uma barra interna, é como uma faixa de negociação, é como uma lateralização de uma barra. Geralmente é seguida por mais negociações de dois lados. Né? Então, se eu tenho o que é um doji? O que é esse candle aqui? Eu já falei em vários vídeos, inclusive aqui dessa playlist. O mercado abre, marca mínima, por exemplo, marca máxima, volta e fecha aqui. Como que fica esse candle? Esse candle eu tenho a mínima, eu tenho a abertura e eu tenho o fechamento. Então, esse candle é um doji de perna longa, nada mais é do que uma lateralização do mercado. O mercado subiu, caiu e fechou no mesmo lugar, praticamente. Então, eu tenho uma lateralização, eu tenho uma faixa de negociação lateral. Tá? Posso ainda ter um padrão II ou III, que são dois compassos internos consecutivos, sendo o segundo dentro do primeiro. E o 3I, né, que seria o inside triplo, é feito de 3 compassos internos consecutivos. Então, o que seria isso? Seriam 3 barras internas consecutivas. Então, como se eu tivesse uma barra grande, seria a primeira barra. Ela não é inside bar porque ela é a primeira barra. Aí eu tenho a segunda barra sem o inside bar da primeira. Então, essa daqui é o primeiro I. Tá? Deixa eu até fazer uma letra. Essa aqui seria o primeiro I. Aí eu teria uma segunda barra interna aqui. Essa segunda barra, eu estou fazendo grande para ficar bem visível, tá, pessoal? Essa barra seria o segundo I. E eu teria uma terceira barra interna aqui ainda. Tá? E essa barra aqui seria um I. Tá? Então, quando eu tiver um sinal, eu tiver uma barra só interna, se eu tiver uma barra pequena, é um inside. Quando eu tiver duas barras pequenas, uma e duas, eu tenho um double inside. Quando eu tiver a terceira barra, eu vou ter um triple inside. E padrão de 3 inside bar consecutivos. Tá? É importante a gente saber disso, que a gente vai ver no vídeo. Tá? Então, ainda falando dos inside bars, tá? Das small bars, barras pequenas, inside bars, né, no caso, uma barra, uma pequena barra perto da máxima, perto da mínima de uma grande barra, uma barra de tendência, uma barra externa, ou faixa de negociação, especialmente se o seu corpo estiver na direção da sua operação, indicando que o seu lado assume o controle. Então, o sinal é bom, justamente aquilo que eu falei. Quando eu tenho uma barra de queda, eu tenho uma barra, uma inside bar com a direção oposta. Ou eu tenho uma barra de alta, uma barra de baixa, uma inside bar com direção oposta. Melhor ainda se esse movimento for um movimento contínuo e essa barra for uma barra de força. Pode ser uma barra de exaustão e um sinal de reversão logo depois. Então, teria uma barra de exaustão e uma barra de reversão. Seria um sinal mais garantido ainda. Tá? Principalmente se eu tiver, por exemplo, eu tenho uma barra, aí eu vou ter uma outra barra que vai ser uma outside bar. O que é uma outside bar? É uma barra onde a máxima e mínima é maior do que a barra anterior. Então, a inside bar, ela está dentro do anterior, a outside bar é do que no anterior. E na sequência eu tenho a minha barra de reversão. Aqui. Então, eu tenho uma outside anterior e uma inside posterior. Tá? Aí eu posso ter um padrão que é um padrão IOI. Inside, outside, inside. Então, eu vou ter uma barra. Um exemplo, essa é uma barra grande. Aí eu vou ter uma barra inside. Aí eu vou ter vou fazer até de outra coisa. Não importa o lado que é a barra, tá?
Aí eu tenho uma outra barra outside, ela pode ser até maior que a barra anterior, tá, pessoal? Ela pode ser até maior que a barra anterior. E depois eu vou ter outra inside. Então, quando eu tenho uma barra inside, uma outside, uma inside, é um padrão top, tá? Inside, outside, inside. Que é uma barra interna, seguido por uma barra externa e depois por outra interna. Dentro, fora, dentro. Dentro, fora, dentro. Tá? Se ocorrer numa área onde o rompimento parece provável, os traders podem entrar no rompimento dessa segunda barra interna. Então, se você está numa região que o rompimento parece provável, você pode entrar no rompimento dessa barra interna após isso ocorrer. Geralmente são configurações de modo de rompimento, o que significa que o movimento pode ocorrer em qualquer direção. Então, ele pode ir para qualquer direção no mercado quando tem esse sinal. Então, eu posso estar operando tanto na compra quanto na venda. Então, geralmente, como que opera isso? Então, se eu estou numa região, eu estou vendo esse movimento, então, como que ele fala que se opera isso? Tá? Então, você vai colocar, por exemplo, você vai pôr uma ordem de compra aqui e uma ordem de venda aqui. Se o mercado pegar essa ordem, essa vira stop. Se o mercado pegar essa ordem na compra, essa daqui vira stop. Tá? Então, assim que faz. Então, aqui ele fala. Geralmente é prudente colocar um stop de venda abaixo e um stop de compra acima da segunda barra interna, né? E essa é a segunda barra interna. Primeira barra interna, segunda barra interna. Essa aqui é a barra externa, tá? Entrar na direção do rompimento. A ordem não atendida, a ordem que não foi pega, se torna então um stop de proteção, parada de proteção, tá? É assim que opera esse tipo de padrão. Então, continuando ainda nos smart bars, né? Nos small bars. Então, a gente pode observar que as barras do GIR raramente são boas barras de sinal, porque são faixas de negociação de uma barra. E quando o mercado está numa faixa de negociação, a gente não deve procurar comprar acima da máxima ou vender abaixo do mínimo. Tá? Você não deve. Então, quando eu tenho um doji, você não tem que comprar máximo e vender mínimo, porque isso aqui é uma lateralização. Se você está numa lateralização, você comprar máximo, você vai ser estopado. Se você vender a mínima, você vai ser estopado. É isso que ele quis dizer, tá? Elas podem ser barras de sinal decentes para negociações de reversão, que ocorrem perto da máxima ou da mínima de um dia de intervalo de negociação. Ou se forem uma configuração de tendência, tem uma tendência forte. Então, eu não posso tratar ela como uma barra de sinal no meio do nada. Eu só posso tratar ela se eu tenho um movimento e ela me dá uma barra lá em cima. Se eu tenho um movimento e ela me dá uma barra lá embaixo. Tá? No doji eu não posso operar no meio do nada, tá? É só uma lateralização. Em um intervalo de negociação, em uma lateralização, o intervalo que ele diz é que eu tenho um intervalo, tá? Depois vocês entenderem. Geralmente se tem, o preço fica nesse intervalo. E se isso aqui for um intervalo que ocorreu em 5 minutos, o que vai ser? Isso aqui vai ser um doji. Muitas vezes um doji é assim. É uma lateralização bem que no prazo de 5 minutos. Tá? No intervalo de negociação, pode ser bom vender abaixo de um doji se o doji estiver no máximo do intervalo, especialmente se for uma segunda entrada. Tá? Então, o que ele está falando para a gente, pessoal? Então, quando que eu vou vender um doji? Então, eu tenho um intervalo de negociação, por exemplo, e o preço faz aqui e aqui ele deixa um doji. Então, eu vender abaixo desse doji, com stop acima desse doji, pode ser um bom negócio para eu pegar um movimento aqui. Aí eu vou comprar acima desse doji com stop abaixo para pegar um movimento de alta. Então, quando eu tenho uma faixa de negociação, aí sim eu consigo operar melhor o doji nas extremidades dessa faixa de negociação. A maior faixa de negociação supera a pequena faixa de negociação, representada pela barra doji. Então, essa maior faixa, ela é mais forte do que aquela faixa pequenininha do doji. Então, esse fundo vai servir de suporte, esse topo vai servir de resistência. Portanto, vender abaixo da barra doji também é vender o topo de uma grande faixa de negociação, que geralmente é uma boa operação. Então, você vender essas máximas e comprar essas mínimas é uma boa operação. Então, esse doji ele é mais fraco que toda essa lateralização. Então, eu estou vendendo a máxima de uma lateralização e estou comprando a mínima de uma lateralização. Então, eu posso fazer esse movimento tranquilamente, que inclusive é recomendado. Tá? Falando um pouco mais de outside bar. Então, o outside bar é uma barra externa, né? E é uma barra com sua máxima e mínima além da barra anterior, o outro extremo da barra externa e o extremo ou além do extremo da barra anterior.
Então, eu preciso minimamente que ela tenha um lado maior e o outro lado igual. Então, se for uma barra de venda, um lado igual e um lado maior. Podendo ser de qualquer jeito, tá, pessoal? Podendo ser assim. Ela tem que ser maior do que a barra anterior. O espaço dela, o tamanho dela no geral, ela tem que ser maior que a barra anterior, tá? Então, isso é um outside bar, recapitulando aqui para vocês, tá? Micro double bottom. Então, quando eu tenho um fundo duplo, micro fundo duplo, tá, pessoal? Um micro fundo duplo são barras consecutivas ou quase consecutivas, com mínimos idênticos ou quase idênticos. Quando se forma em um pico de baixa, um spike de baixa ou uma agressão de baixa, e há uma barra de tendência de baixa fechando, eu perto da sua linha, e em seguida uma barra de tendência de alta abrindo, né, na sua linha ou perto da sua linha, é uma bandeira de baixa de uma barra. Né? Então, o que ele está falando? O que eu tenho aqui? Eu tenho um movimento caindo e um movimento subindo. Tá? Então, o fundo duplo são barras consecutivas, né, com mínimos idênticos. Então, eu tenho mínimos idênticos, duas barras consecutivas. Ou quase idênticos, podem ser muito próximos disso. Tá? Então, quando se forma um pico de baixa, então quando eu tenho um spike de baixa, um movimento de baixa, e uma barra de tendência de baixa se fecha, então a barra fechou perto da sua mínima, então ela tem que fechar perto da mínima, tá? Ou pode ter aqui, vai, um rabisquinho aqui, vamos dizer assim, uma coisa aqui, tá? Em seguida, uma barra de tendência de alta, então essa barra aqui de tendência de alta, eu vou botar ela verde para ficar uma barra de tendência de alta, tá? Abrindo perto da mínima ou muito perto da mínima, né? Então ele diz que isso é uma bandeira de baixa de uma barra, então essa barra é como se eu tivesse uma bandeira de baixa de uma barra. O mercado caiu e subiu em formato de uma bandeira de baixa. Se você botar um time frame menor, provavelmente você pode até enxergar alguma coisa desse tipo, tá? Se as mínimas forem idênticas, considere vender um tique abaixo da mínima. Em todos os outros momentos, é mais provável que seja um padrão de reversão, já que a maioria das pequenas reversões de alta vem de algum tipo de fundo duplo micro. Então, se ele perde a mínima, você pode vender, né? Porque se ele não perder a mínima, na maioria das vezes isso é um padrão de reversão, tá? Por que é um padrão de reversão? Porque é como se o mercado fizesse um fundo duplo e subisse, tá? Então essa é a ideia, é um micro fundo duplo, eu entendo como um micro fundo duplo um movimento desse, tá? Então vamos continuar um pouquinho para a gente dar uma acelerada aí, tá? Então, ó, reversal bar failure, então o que é? Uma barra de reversão que falhou. Uma falha na barra de reversão é a barra após uma barra de reversão que sai do lado errado da reversão. Por exemplo, se houver uma barra de reversão de baixa, tem uma tendência de alta e a próxima barra for negociada acima de sua máxima em vez abaixo de sua mínima. Então, eu tenho uma tendência de alta. Vamos desenhar, vou desenhar, pessoal, só não entendo. Tem uma tendência de alta. Eu tenho uma barra de reversão. Eu tenho uma barra de reversão. Se a próxima barra ela abrir e for negociada acima dessa barra de reversão, essa barra vermelha é uma reversal bar failure, tá? É uma barra de reversão que falhou, tá? Isso é uma barra de reversão que falhou. Então, só para a gente entender os contextos, porque a gente vai falar muito desses nomes depois, tá? Shaved bar. Então, shaved bar seria uma barra barbeada, né? Cheio de barbear, é raspar, né? Então, uma barra raspada não tem cauda em um ou ambos extremos. Então, seria uma barra careca. Uma barra careca eu não tenho sombra, tá? Ou tenho uma sombra muito pequenininha, de preferência eu não tenho sombra. A barra careca em pelo menos um dos lados, tá? Podendo ser melhor ainda se for os dois, tá? É uma configuração apenas quando se forma em uma tendência forte. Então, eu tenho uma tendência forte, uma tendência de alta, forte. Se houver uma barra de tendência de alta sem cauda em sua parte superior ou inferior, então é uma configuração de ponto. Então, se eu tenho uma tendência e ele continua fazendo barras carecas, significa que a tendência ainda está forte. Eu ainda posso continuar negociando tranquilamente essa tendência, tá? Barra de exaustão. Então, quando a gente tem barras de exaustão,
Uma barra de tendência extraordinariamente grande na direção da tendência pode frequentemente representar um esgotamento emocional de uma tendência. Todas as barras de tendência são spikes. Todas as barras de tendência são movimentos spikes, são puxadas no mercado, rompimentos, gaps, clímax ou barra de exaustão. Às vezes, o componente exaustivo pode ser o recurso dominante. Então, o que ele está dizendo? Eu tenho uma tendência de alta e, de repente, eu tenho uma barra muito grande no final dessa tendência. Então, uma barra extraordinariamente grande na direção da tendência, então, a favor da tendência que eu já tinha aqui, ó, a favor da tendência, no final da tendência, faz uma barra extraordinariamente grande, muito provável que ela seja uma barra de exaustão. Tá? Vamos observar isso nos gráficos, tá? Vamos passar mais um aqui. Então, as próximas, vamos deixar para o próximo, pessoal, porque a gente vai começar a falar de canal, tá? A gente vai falar de todas as barras do canal, quando a gente tem as barras dentro do canal. Um canal de alta, um canal estreito, um canal amplo, então a gente vai entrar na parte dos canais de alta, são conceitos muito importantes aí para o vídeo, tá? Então vamos deixar um vídeo só para a gente falar de canais de alta, tem mais uns 10 slides aí mais ou menos, e a gente já entra nos gráficos, tá? Então, aqui mais uma aula, gravo essa semana para vocês, prometo, provavelmente quinta-feira, a gente já começa a olhar gráficos de novo, aí a gente vai começar a ter, ó, gráficos bem detalhados, bem explicados, tá? Tudo que está acontecendo nos gráficos. Vai ser bem bacana aí, a gente vai ter muita coisa para você. Eu estou preparando aí, finalizando o resumo desse primeiro livro. Ainda tem mais uns 10 vídeos aí, pelo menos, que a gente está acompanhando, tá? E já estou preparando aí os próximos vídeos para fazer na sequência. Ok, pessoal? Então, agradeço a todos por terem ficado até o final. Quem assistiu até o final, valeu. Espero estar ajudando vocês. Espero que vocês estejam entendendo um pouco melhor aí o contexto do livro. Eu sei que é um livro bem difícil, tá, pessoal? Faço ideia, porque eu tive que ler, acho que umas 2, 3 vezes o livro para poder pegar bem o conceito e depois reler de novo para poder resumir para vocês. Então, eu sei que é um conceito, um conteúdo bem pesado aí para estar estudando e espero estar ajudando vocês, facilitando um pouco. Ok, pessoal? Um abraço para vocês. Obrigado aí por estarem acompanhando o canal, compartilhando com os amigos. Não esqueça de deixar o like. Até a próxima. Valeu!